Não tem só música? Não tem? Não sei se você não quer ser um anjo. Não sei se você não manda ser um anjo. Professor Anjo Rec! Meu amigo querido, um dos maiores professores tributários do país, um dos maiores professores tributários do país, sem dúvida nenhuma. Professor do Damas, professor da PUC-GO, professor de pós-graduação. Tem muita gente querida aqui pra ele já o conhece. Requinho, meu irmão, obrigado pela vinda, obrigado pela sua amizade, obrigado pela confiança, obrigado por me dedicar só a coisas boas sempre. Tá, eu te amo muito, capricha, tamo junto. Valeu. Boa tarde, tudo bem? Tem alguém cansado aí? Não, né? Ainda não, né? Tem muita coisa pela frente. Bom, eu vou aproveitar um minuto aqui só para agradecer o convite do João. O João, igual falou, é meu irmão. Eu falo para ele, e não é brincando, se eu fosse 1% do que o João é, eu tava feliz, muito feliz. Ele é um cara sensacional e vocês convivem com ele tanto ou mais do que eu e já sabem disso, tá bom? Então é um prazer estar aqui, tem muita gente conhecida, muita gente que igualmente gosta. Não tinha como ser diferente. Esse negócio tinha que chamar resenha, né? Eu acho que o nome foi muito bem escolhido. E estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Poder contribuir de alguma forma. Eu trouxe para o João aqui, não sei se vocês sabem, eu não gosto de divulgar, o professor gosta de empreender algumas coisas. Eu tenho uma barbearia. Aí isso aqui vai servir para os rapazes, mas se alguma menina ganhar, pode dar para o marido, para o noivo, para o possível, o professor falou ali, transante, né? Mas é um corte de cabelo e uma barba no lugar só, Portos Barbearia. Vai sortear depois ali, tá bom? Portos Barbearia. Como é que chama lá? Beleza, gente. Vamos ver o que a gente consegue revisar um pouquinho aqui daquela matéria que não tem muita gente que gosta, né? Que é o direito tributário. É ótima, né? Aí, ó, tá vendo? A melhor matéria, é ou não é? Não. É sim. Por que é a melhor matéria? Porque eu sempre digo o seguinte, dá para você acertar 5 questões que tem lá na sua prova. É só não desesperar. É só fazer o caminho certo. Eu até comentei ali, tá parecendo que é minha primeira vez aqui. Estou muito feliz. O evento está sensacional. E nós vamos tentar, no pequeno tempo aqui, acho que quanto, João? Meia hora? O tempo é meu? Então tá bom. Pode fazer o que quiser. Então, vamos tentar nesse tempo aqui pegar algumas questões lá de direito tributário, que são as mais repetidas. A prova de direito tributário hoje está com 5 questões. E essas 5 questões estão muito parecidas com o que o professor Matheus falou aqui para direito administrativo. Contadora de histórias, eu sempre falo isso. A prova do OAB conta a história para você. Ela quer que você defina. Pode ou não pode? É constitucional ou é inconstitucional? Aplica o princípio ou não aplica o princípio? Então, dentro dessa ideia, dentro dessa visão, está a construção da sua prova. E o custo-benefício de direito tributário sempre é muito bom, porque você só tem os 17 artigos lá da Constituição, 145 até o 162, e você tem aquela legislação específica que é o CTN. A prova está querendo saber se você está estudando, ela está querendo saber se você está atualizado. Então, ela tem buscado cada vez mais posicionamento de súmula vinculante, e ela mostrou isso nos últimos exames. Eu tenho algumas apostas aqui, na prova passada eu apostei que caiu uma súmula de responsabilidade, caiu, que foi a 554 do STJ. Eu tenho uma aposta de outra súmula agora, que é quando ela fala de taxa, que é um tema que essa prova gosta muito. Mas só para lembrar aqui, todo professor que vem conversar sobre direito tributário começa falando da mesma coisa, que é aquele conceito que vem inaugurar a nossa matéria lá do artigo 3º do CTN. Nós vamos só pegar essa ideia para puxar uma das 5 informações mais importantes aqui, para discutir o princípio que sem ele não existe direito tributário, e um princípio que jamais você vai chegar em alguma prova e não vai encontrar esse princípio, tá bom? Então o artigo 3º do CTN, ele diz para você o seguinte: tributo é prestação pecuniária, compulsória, paga em moeda ou valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito de tributo, lá do artigo 3º do CTN. Você não precisa de conceito doutrinário, porque esse é o melhor. E eu fui trazendo aqui para vocês as 5 partes, justamente porque são as mais importantes. E vários ganchos da matéria saem daí. Você vai ver que a obrigação tributária, a responsabilidade, um tema que a sua prova tanto gosta, puxa, e é extraída desse próprio conceito. E aí eu costumo sempre dar para você também um top 5. Está mais ou menos em cima da prova aí, difícil você conseguir revisar muita coisa. Mas nós temos as 5 matérias mais cobradas lá pela prova da OAB. A primeira delas, limitações,
constitucionais ao poder de tributar... Oi? Pessoal, o pessoal aqui está falando que vocês do backstage aí estão atrapalhando. João, cadê você? João, o pessoal está reclamando que o barulho aqui está atrapalhando um pouquinho, tá bom? Professor conversa mais que aluno, ô raça maldita. Mas, vamos lá. Então, só retomando aqui, limitações constitucionais ao poder de tributar é o que você conhece por princípios e imunidades. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas imunidades, alguns princípios. Não, ok. A segunda matéria que sua prova mais gosta, competência tributária. Fatalmente você vai encontrar isso lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Esse clima de velório ali agora. Competência tributária. Terceiro tema, responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária. Quarto tema, crédito tributário. E quinto tema, lá dentro das espécies tributárias, essa taxa. Segunda espécie tributária, sua prova tanto gosta. Eu vou procurar passar um pouco tempo em cada uma dessas partes da matéria, justamente para a gente extrair o que é importante e o que a prova do OAB sempre repete. Eu sempre peço, resolva as últimas provas, resolva as questões, porque essa prova repete toda hora. Conta a história dela e a história que ela quer que você chegue a título de resposta final é sempre a mesma. E até brinco. Prova da OAB tem 4 letras, 4 assertivas. Uma imbecil, que você não pode marcar, eu não estou falando que é imbecil quem marca. Outra média ruim e 2 que te deixam na dúvida. Então você tem que identificar isso daí. Ler a sua questão e pegar a informação que é correta. Então, falando do conceito de tributo, vou pegar lá aquele ponto 3 do conceito, que é o tal do instituído em lei, que representa para nós o princípio mais importante do direito tributário, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ou legalidade tributária, está lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição. Ele diz o seguinte: é vedado aos entes tributantes, só temos 4, né? União, Estados, municípios e Distrito Federal, exigir ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. Ou seja, para criar, ou para expressão que a sua prova gosta, majorar um tributo, só a lei que pode fazer. E que lei é essa? A regrinha para o direito tributário, para a instituição de tributos, está na lei ordinária. 90% dos tributos devem ser criados por meio de lei ordinária. Aí eu digo o seguinte: nós só temos 4 tributos que devem obrigatoriamente ser instituídos por meio de lei complementar. E a partir do momento que você lembra disso, fica tudo um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo, porque a prova conta a história dela e é ali que ela vai jogar, é ali que ela vai trocar, igual ela já fez recentemente. Olha, falou de uma contribuição residual, que está nessa lista que eu já te passo, e falou que essa contribuição residual foi criada por meio de lei ordinária. Ela representa um desses tributos que precisa da lei complementar. Trouxe um texto desse tamanho, e o erro estava na primeira linha. E a resposta estava muito clara: violou a reserva legal, porque precisava da lei complementar. Então, só essa listinha já te dá um monte de questão na hora da prova. Regra para o direito tributário, lei ordinária. 4 tributos por meio de lei complementar, quais são eles? Imposto sobre grandes fortunas, o IGF, Imposto sobre grandes fortunas. Segundo aí, empréstimos compulsórios, que a prova do OAB gosta muito, mais na segunda fase, mas na primeira ela vive puxando. Então, segundo, empréstimos compulsórios. Terceiro aí, impostos residuais. E o quarto, contribuições residuais. Contribuições residuais. Lembra desses 4 aí, sempre na lei complementar, e aí você vai ver que a regrinha para o restante tudo por meio de lei ordinária, você já tem um bom caminho. Bom, qual que é a história dessa legalidade, esse princípio da legalidade? O que a prova pode explorar? A regrinha que o tributo só nasce por meio de lei fica um pouco tranquilo. Mas que você ter uma noção, o que essa lei pode fazer, o que temos de diferente, te ajuda muito também. E aí você vai tomar cuidado com essa fonte do direito tributário, que é a lei complementar. A lei complementar tem um trabalho diferenciado. A fonte é a mesma. Mas o que essa lei complementar pode fazer dentro da nossa matéria representa situações diferentes. A minha dica é que você dê uma olhada no artigo 146 da Constituição. O artigo 146 da Constituição, ele está te contando o que essa lei complementar pode fazer. Olha, o CTN foi recepcionado pela nossa Constituição de 88 com status de lei complementar. Nós temos a lei complementar da tal da reserva legal. Está reservada a criação de determinado tributo por meio dessa lei complementar. Então, você tem lei complementar que vai traçar normas gerais. Não esquece dessa. Toda e qualquer norma geral deve ser estabelecida por meio de lei complementar. E aí a gente sempre aproveita para puxar um gancho aqui da perguntinha: se medida provisória pode legislar na matéria tributária?
Pode, já tem muito tempo, desde a emenda constitucional número 32 de 2001, e a referência aqui é mais um artigo, sempre 2 artigos ali que são obrigatórios antes da sua prova, artigo 62 da Constituição, ele fala exatamente isso. E é uma frase que eu sempre entrego para vocês, porque a prova vem trocar exatamente em cima desse ponto. Lembre-se que medida provisória pode sim legislar em matéria tributária, mas naqueles tributos, naquelas ações que estão adstritas à lei ordinária, porque onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Não esquece dessa frase, que ela te ajuda muito na hora da prova, tá bom? Então, você entender o que essa lei pode fazer, ajuda muito justamente porque a prova gosta de brincar com isso daí. Mas eu vou aproveitar exatamente o gancho desse princípio da legalidade para falar sobre 4 princípios que praticamente toda prova da OAB você encontra. Princípio da legalidade, da anterioridade, da noventena e da irretroatividade. Eu sempre dou essa dica. No seu top 5, que você acabou de anotar aí, eu falei das limitações constitucionais ao poder de tributar. Daqui a pouco eu vou inverter a história com você e nós vamos discutir. Por que nós temos essa possibilidade de criação de tributos? Por que na sua vida você acaba pagando esse tanto de tributo? Porque a Constituição deu um poder, e esse poder a gente conhece como competência tributária. E do mesmo jeito que ela dá um poder, ela precisa limitar esse poder, que a gente sabe que a vontade que o fisco tem de tributar e de arrecadar é cada vez maior. Você sente isso no seu bolso, na sua gasolina, na tributação que sobe e desce de forma mais rara, mas toda hora e todos os dias. Então, dentro disso, do mesmo jeito que ela deu poder para tributar, ela limitou esse poder. E essa limitação vem através de princípios e de imunidades, tema mais do que recorrente na prova da OAB, tá bom? Então, qual que é a dica que eu te dou? Você vai enxergar esses 4 princípios e vários outros que estão espalhados lá pela Constituição como regras. Eu até falo assim, regra absoluta. Primeiro você entende a regra. Professor, tem exceção? Tem um monte. Mas primeiro você entende a regra para depois entender a exceção. O que a sua prova quer? Claro que é a exceção. Mas como é que você vai trabalhar a exceção se não entende a regra? Então a regra da legalidade está falando que o tributo só pode ser criado ou majorado por meio de lei. Só que nós temos algumas exceções. E aonde estão essas exceções? Nós temos alguns tributos que podem ser tão somente aumentados ou majorados por meio de ou decreto ou portaria do Ministério da Fazenda. E é quando eu disse para você, e sempre falo isso, que é importante você lembrar a tal da listinha de exceção. É bom que você entenda a matéria, mas nesse caso é mais fácil você decorar, coisa que eu odeio. Mas necessariamente decorar fica mais tranquilo. Quais são as exceções à legalidade? Para a OAB, 5 tributos, importação, imposto de importação, imposto de exportação, o IPI, o IOF e a CID combustível. Então, importação, exportação, IPI, IOF e CID combustível. O que eu te falei agora? Que esses tributos podem ser majorados tão somente suas alíquotas majoradas por meio ou de decreto ou portaria do Ministério da Fazenda. E não perca de vista, porque a prova gosta muito de chamar esse decreto de ato do Poder Executivo. Então, quando ela fala ato do Poder Executivo, ela está se referindo a esse decreto. Fonte muito importante. Pode fazer muita coisa dentro do direito tributário. A que a prova do OAB mais gosta de explorar é exatamente essa, tá bom? Então, só para te dar o conceito aqui também, da anterioridade, noventena e retroatividade, te falar o que a prova gosta de explorar, para depois nós puxarmos competência. Você também tem listas, mas para não ficar passando tanta lista aqui para você, o professor tem a página lá no Facebook, só seguir lá, professor Gustavo Reck, essa semana eu vou replicar aqui e vou entregar para vocês aqueles artigos mais repetidos na hora da prova, para quem quiser, para quem tiver tempo e dar uma olhadinha lá. Eu sei que tem muita matéria para você avaliar, mas necessariamente dá para você passar para aquela última vista lá. Então o princípio da anterioridade está falando o seguinte, são princípios que servem para evitar a nossa surpresa. Você, contribuinte, precisa de um tempo para se preparar para a incidência daquele tributo. Então, o princípio da anterioridade fala que toda vez que o tributo for criado ou majorado, ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte, a criação ou a majoração. O que é isso? No ano seguinte. E aí vem o da noventena do lado, que fala que toda vez que o tributo for criado ou majorado, ele só pode ser cobrado depois de 90 dias dessa criação ou da majoração. Você vai sempre adotar aquele que é melhor, aquele que cobra depois, porque é mais benéfico ao contribuinte. Mas como que a sua prova cobra isso? Ela nem pede uma conta toda. Ela conta aquela história e quer saber necessariamente se aplica ou se não aplica esse princípio. Por isso que as listinhas de exceções são importantes. Então lembra da regra para depois você chegar na exceção.
E falando desse quarto aí, que é o princípio da irretroatividade, não se esquece que no direito tributário as coisas só valem da lei para frente. Ele fala que a lei tributária não vai andar para trás, não vai retroagir. Então essa é a nossa regra. Tem exceção, professor? Tem 3. Só que a OAB gosta muito da segunda que eu passo. Quando a lei for mais benéfica ao contribuinte em relação a penalidades, em relação a multas, aí você vai ver que ela pode andar para trás. Então a OAB conta a história dela e vai falar assim, ó, aqui pode andar para trás ou aqui não pode. Então lembre sempre da historinha, da regra e vê o que aplica. E você tem os direcionamentos, porque tem uma troquinha lá na lista de exceção. Você vai ver que na lista de exceção a anterioridade está o IPI e da noventena está o imposto de renda. Lembra de uma coisa, porque a OAB, quando ela fala desse IPI, ela explora sempre a mesma ideia. 2 pontos. Primeiro, que o IPI respeita a noventena. O IPI respeita a noventena. Ele é exceção à anterioridade, mas você guarda, ele respeita a noventena. E é um princípio norteador, orientador, impositivo para esse IPI também, que é o da seletividade, que é aquele negócio de onerar de forma mais pesada a tributação, quando aquele bem for nocivo ou supérfluo, tá bom? Então, falou em IPI, você vai lembrar de noventena e vai lembrar de seletividade. A OAB gosta muito disso. E falando em tema que ela gosta, lá novamente no nosso top 5, competência tributária. Na competência tributária, nós temos várias classificações, mas a OAB, ela puxa 70% das questões em cima de um paralelo, que é o seguinte: competência tributária versus capacidade tributária ativa. E aí ela conta a história dela e quer saber se delega ou se não delega, se pode ou se não pode. E aí você vai lembrar o seguinte: competência tributária é aquele poder que a própria Constituição dá para todos os entes tributantes criarem os tributos que estão ali enumerados. Consequentemente a essa criação, ele vai criar e vai arrecadar e fiscalizar. Isso é competência. O que é capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa é o poder que os entes têm tão somente para arrecadar e para fiscalizar os tributos que estão enumerados na Constituição. Então, você tem 2 conceitos: competência para criar. Criou, arrecadou, fiscalizou. Capacidade tributária ativa, poder ser sujeito ativo na relação de fisco versus contribuinte, você vai ver que é só para arrecadar e fiscalizar. Mas qual a ideia que a OAB gosta? Ela quer saber se delega ou se não delega. Aí eu falo assim, você vai lembrar um monte de I, porque a prova da OAB sempre pergunta em cima da mesma coisa. Você vai lembrar que competência, aquele primeiro conceito, é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. E eu sempre brinco assim, se você é raiz, você é um idiota. Porque ela cobra sempre a mesma coisa no mesmo lugar. Então, competência não delega. Já? Indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. Já a capacidade tributária ativa, essa sim pode ser delegada. E essa história de delegar é o que a gente conhece por parafiscalidade. A OAB gosta muito disso, tá bom? Ah, professor, eu sou o cara que gosta de fundamentar. Então não deixe de dar uma olhada no artigo 7º do CTN, que ele fala sobre essa possibilidade de delegação, questãozinha que a prova da OAB já explorou. Bom, aproveitando que o tempo já está bem curto aqui, outro tema que a OAB gosta tanto, responsabilidade tributária. A responsabilidade tributária, ela tem um capítulo todo lá no CTN, 124 até o 138. E aí tem uma classificação de responsabilidade, dentre as 5 que vão se desdobrando, que a OAB gosta demais, que é da responsabilidade solidária. Especialmente, quais são os efeitos dessa responsabilidade solidária? Você vai encontrar isso no artigo que caiu recentemente 4 vezes na prova da OAB, que é o artigo 125 do CTN, artigo 125. Só que, aproveitando essa história relevante para a hora da sua prova, tem 3 informações importantíssimas sobre responsabilidade. Você vai lembrar que no direito tributário, as coisas só podem funcionar com lei, tá bom? Então, a responsabilidade ela tem que estar prevista na lei. O segundo ponto é que a responsabilidade tributária ela é a chamada de um terceiro para cumprir com a obrigação tributária que não foi feita por aquele primeiro, por aquele contribuinte. Então, a responsabilidade tributária nada mais é do que a chamada de um terceiro para dentro dessa relação. Só que esse terceiro tem que ter uma relação direta com esse fato, não pode ser uma pessoa aleatória, ela tem que ter uma relação direta com o fato. A pessoa que realiza o fato gerador é o contribuinte, e o responsável tributário, que tem essa relação, pode ser chamado para cumprir com essa obrigação. Informação bem importante sobre a solidariedade,
eu costumo dizer que a responsabilidade mais grave de todas é porque ela não comporta o tal do benefício à ordem. O que é o benefício à ordem? A ideia é de que primeiro vai cobrar daquele cara que está devendo, do contribuinte, para depois chegar nesse responsável. Do benefício à ordem isso não se aplica, ele vai pegar todo mundo que está dentro dessa relação. Então, a sugestão aqui é que você vá para o artigo 125 do CTN. Eu apostei na prova passada que ia cair uma súmula sobre responsabilidade, que foi a 554 do STJ, e ela caiu. Ela falava que responsabilidade tributária, ela não vai atingir tão somente os tributos, mas também as multas moratórias e punitivas relacionadas com aquele fato, relacionadas com aquela infração. Por que eu apostei nisso? Porque isso é relativamente novo, é uma súmula de 2016. É a prova do OAB quer saber se você está estudando. E tem essa história da inspiração. Ela inspira muito prova de primeira fase com segunda. Até falei isso. A última prova agora de segunda fase, ela cobrou, dentro de 3 questões inteiras, questões que ela havia cobrado na primeira fase. E é por isso que eu tenho uma aposta para fazer com você em relação a taxas. Nós temos 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. A taxa representa a nossa segunda. Ela está lá no artigo 145, inciso 2 da Constituição. E está também no 77 do CTN. 145.2 da Constituição, 77 do CTN. Você vai ver que ela está atrelada à prestação de um serviço público, específico e divisível, potencial ou efetivo. Nós extraímos assim o fato gerador de uma taxa de serviço, que é o que a prova do OAB mais gosta. E lá nesse artigo 77 que eu falei para você, nós temos uma espécie de regrinha, que diz o seguinte: olha, em nenhuma hipótese, uma taxa pode ter base de cálculo ou fato gerador de um imposto. É o que a doutrina fala do imposto disfarçado. Então, dentro dessa ideia, nós temos essa vedação. E você pode pensar nisso como uma regrinha. Só que nós temos a súmula vinculante número 29, aposta minha para a sua prova, súmula vinculante número 29, que ela fala o seguinte: olha, se não for a transcrição da base de cálculo do fato gerador, uma pela outra, necessariamente for apenas um pedacinho, apenas um elemento, aí pode ter uma base de cálculo própria, por exemplo, de algum outro imposto. Isso acabou de cair na segunda fase, isso caiu num monte de concurso aí de magistratura, procuradoria. Eu imagino que isso deve estar na sua prova agora de primeira fase. Sem desespero. Professor, como é que eu vou estruturar essa ideia? Como é que eu vou acertar essa questão na hora da prova? Imagino que ela deve praticamente replicar o texto dessa vinculante número 29. Então não deixa de dar uma olhadinha no texto dela, tá bom? Eu imagino que o tempo deve estar acabando, só para fechar. Dentro lá de crédito tributário, esse é o momento que o fisco pode exigir de você, contribuinte, o pagamento do tributo. Ele está lá no artigo 139 do CTN. E esse crédito tributário, depois que ele se constitui, ele só vai para 3 lugares. Ele tem a suspensão, que está no artigo 151. Ele tem a extinção, que está no artigo 156. Ele tem a exclusão, que está no artigo 175, todos do CTN. E aí lá você encontra num total de 19 causas. Eu costumo dizer que isso é um problema matemático. Porque você tem 19 causas diferentes, e o que a sua prova do OAB sempre faz? Conta a história dela, e dentro da história ela fala que o cara foi lá e parcelou um tributo, porque precisa participar de uma licitação lá na empresa dele. E aí ela pergunta para você se esse parcelamento é suspensão, extinção ou exclusão. Então, se você lembra quais são essas causas, você consegue acertar esse tipo de questão. Qual o problema? Nós temos 6 causas de suspensão, 11 de extinção e 2 de exclusão. Você tem que lembrar essas 19, só que eu sei que é impossível. Então, para ajudar, você trabalha um critério de eliminação. Você vai pegar a causa de exclusão, nós só temos 2, isenção e anistia, e vai lembrar e não vai esquecer, isenção e anistia, causas de exclusão, 175 do CTN, e você vai lembrar das causas de suspensão do crédito tributário, que são apenas 6. Aí o Sabag trouxe aquela palavrinha para nos ajudar, que é a tal da moderecopa. Mas aí não adianta lembrar a palavra e não saber o que é. Né? Que porra é essa, moderecopa? Vai procurar isso lá na prova. Não tem. Então tem que lembrar que moderecopa são as 6 causas de suspensão. Você tem ali moratória, depósito do montante integral, apresentação de recurso na esfera administrativa, que a prova chama de impugnação. Tá? Impugnação, auto de infração, é o nome do recurso. Liminar em mandado de segurança, antecipação de tutela em ações judiciais e parcelamento, tá bom? Então são as 6 causas. Outra dica para você, justamente para aproveitar. Acabou? Justamente para aproveitar.
ela fala muito de certidão. Você tem certidão positiva, é o cara que deve tributos. Negativa é quem não deve. E positiva com efeito negativo é o cara que deve, mas com algum efeito suspensivo. Então só pode ser uma dessas 6 causas, tá bom? Então faça esse critério de eliminação aí, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, eu sempre, já deu o nosso tempo, eu sempre termino a minha fala querendo te dar a melhor dica para a hora da prova. Quem já foi meu aluno não aguenta mais ouvir isso. Qual que é a melhor dica para a hora da prova? Calma, pelo amor de Deus, fica calmo. Você se preparou, tem 2 meses, tem 3 meses, tem 1 ano, tem 2 anos que você está se preparando. Então, necessariamente, você não pode jogar a sua preparação fora por causa do nervosismo. Então, acredite na sua preparação, fique tranquilo na hora da sua prova, não seja afobado, pelo amor de Deus, leia a sua questão com muita calma. Aí, eu acabei virando a piada aqui, né, do evento, todo mundo fica pegando meu pé, que eu sou muito engomadinho, que eu sou simétrico, como é que é, João? Simétrico, engomadinho, incompetente? Competente? Tá bom, tá melhor. Aí, muita gente fala assim, professor, você tem uma tatuagem? Nunca imaginei que você poderia ter uma tatuagem. Pois é, eu tenho. É porque eu nem mostrei a outra aqui, ó. É só... só tem essa, só tem essa. Eu demorei mais de 10 anos para tomar coragem de fazer isso aqui, porque o professor pela de medo de agulha, desesperado de medo de agulha. Eu sou aquele que vou tirar sangue, eu tenho que tirar deitado. Sério. Mas o que está escrito aqui, ó? Foram 10 anos para tomar coragem para ela. Isso aqui é um lema da minha vida e pode ser o seu. Chama Keep the Faith. Mantenha a fé. Mantenha a fé. Mantenha necessariamente a perseverança para a sua prova, porque o cara que desiste, ele não vai longe. Tá bom? Então você tem que continuar, você tem que perseverar, especialmente confiar em você e na sua preparação. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que confia mais em você do que eu e do que nós. Tá bom? Então boa prova para vocês. Sucesso!